esse cara que vem para o palco agora acabou de lançar a segunda edição do livro dele, Planejamento Estratégico Digital. A gente tem um stand aqui fora com o livro dele e a vantagem é que dá para levar autografado para casa. Tá? Além de ser um excelente professor, de ser coordenador de programas de MBA, de pós-graduação, é um cara que é extremamente humilde e que consegue traduzir numa linguagem que todo mundo entende o que é a ciência e a arte de fazer planejamento estratégico. Então, com vocês, meu guru, Felipe Moraes. Depois dessa, a responsabilidade triplicou, né? Ser apresentado assim por um cara que eu tenho como referência, né? Que eu indico todo mundo aí seguir, que é o Rafael, fica legal. Bom, vamos só aguardar e começar. Bom, eu vou falar basicamente aqui sobre planejamento estratégico digital. Né? Não só o tema do livro, mas eu trabalho com isso aí há 10 anos. Ih, dá uma quebrada aí algumas coisas. Bom, então vou começar, o currículo já foi. Esse aqui é um parceiro que eu tenho, a Targs, né? Infelizmente o Roberto não pôde vir. Camisetas, canecas, eu trouxe uma caneca aí para sortear aí no final da palestra. A gente vai fazer algum tipo de ação, alguma brincadeira aí. Trouxe uma caneca bem legal e a Targs é um baita parceiro aí meu. Bom, quando a gente começa a falar de planejamento, né, quem aqui, né, tô vendo que tem bastante aluno, bastante gente aí que já me conhece, sabe que eu prego muito não aquela metodologia de planejamento, não é isso aqui que a gente vai ver hoje. Eu não vou ficar ensinando para vocês assim, planejar é fazer isso, porque não existe metodologia, não existe certo, não existe errado. O que existe são coisas que a gente pode fazer para pensar o planejamento. Né? Porque o planejamento, ele ainda dentro da agência, ele ainda é uma área meio obscura, ninguém sabe exatamente o que é o planejamento. Eu estive num evento segunda-feira do grupo de planejamento, onde a gente discutiu isso. Né? A gente ouviu lá 3 grandes nomes do planejamento, e o Ken Fujioka, que é o presidente, falando o quanto a gente ainda está entendendo o que é. E o planejamento é muito mais uma provocação. E aqui o que eu vou fazer para vocês aí nesses 40 minutos é exatamente essa provocação, tá? Para vocês. Então, primeira coisa, se você não for capaz de inspirar ninguém com as suas ideias, não faz diferença se elas são ideias boas ou ideias medíocres. Isso é um livro que eu indico, é um livro muito legal, chamado, o autor do TED, né, Como Falar, Convencer e Convocar em Público. É um livro muito legal, porque isso é o nosso papel de planejamento. A gente tem que sair um pouco daquele fazedor de PowerPoint, né, que é a nossa visão, e como é que a gente inspira as marcas a falarem melhor, inspira as marcas a fazer um trabalho melhor. A parte de planejamento e a parte de conteúdo tem muito a ver, é um casamento perfeito, né, porque a gente não faz nada. Não adianta a gente fazer planejamento, desde o PowerPoint até apresentar para o nosso mercado, apresentar para o nosso cliente as ideias, sem a gente ter alguma coisa bem embasada, um objetivo claro, um embasamento, uma pesquisa. Então, a parte de conteúdo ela é muito atrelada a isso. O planejamento não tem uma fórmula pronta, ela depende da percepção de cada um. Eu costumo falar isso bastante em aula. Eu pego o mesmo briefing, distribuo na sala de aula e tem, às vezes, 4, 5, 6 grupos e eu vejo respostas totalmente diferentes. Eles estão certos ou estão errados? Não estão. Planejamento só tem uma forma de a gente saber se dá certo ou não. Põe na rua e caça os resultados. Se atingiu o objetivo, ele deu certo. Se ele não atingiu o objetivo, ele deu errado. É muito simples. Tá? Então, a gente tem que ter essa percepção. Quando vocês receberem um briefing, seja para montar, né, tudo que o Israel falou aqui, que eu achei fantástica a palestra do meu grande amigo Israel, quando ele falou de blog, de sites, de vídeos. Né? Como é que a gente consegue trabalhar um vídeo? Para a gente fazer um vídeo para o nosso consumidor, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que entender o cenário, tem que entender qual é a estratégia. Né? Eu sempre falo isso em palestra, em aula, a gente acaba pensando sempre no final, no blog, no YouTube, no Facebook. Isso são canais, isso é o plano tático, isso é o final do planejamento. Tem que ter todo o embasamento. Por que eu vou fazer aquele tipo de vídeo? Por que eu vou fazer aquele post no blog? Por que eu vou fazer aquele artigo? Só porque eu achei legal? Não. O Israel mostrou aqui. Entender Google Analytics, entender Google Insights, saber o que o seu consumidor está fazendo, pesquisa, converse. O grupo de planejamento, o cara falou uma coisa fantástica. Assim, faz muito tempo que não se vê focus groups, principalmente em agência digital. Porque a gente do digital tem a mania de fazer o quê? O Google tem dá todas as respostas. Eu olho o Google, olho o Facebook,
olho o Twitter e, ok, eu sei tudo que as pessoas estão falando da minha marca. Não. A gente não sabe conversar com as pessoas mais. Isso é a coisa mais importante para o planejamento. Tá? Perfil de planejamento, segundo o grande mestre do planejamento, John Steele. Vamos ser úteis, não tenham ego, não seja Google Planner, bom planejador está na rua, ninguém teve uma grande ideia no PC ou no smartphone. Isso é um vídeo clássico do John Steele, de 2010, onde ele fala sobre o perfil do planejamento. Eu não ia trazer o vídeo, tem 20 minutos o vídeo, né? Não ia trazer esse vídeo para cá, mas quem tiver aí com acesso ao YouTube e digitar perfil do planejador John Steele vai ver esse vídeo. O vídeo, ele é um americano, mas o vídeo tem legenda, então é super tranquilo entender. Não seja Google Planner, é o que eu mais pego nesse vídeo aqui. Google Planner é o que eu falei para vocês agora. É o cara que chega de manhã na agência, entra no Google e digita assim, campanha para Mercedes. Ele olha um PowerPoint lá e fala, legal, minha campanha está pronta, em meia hora eu pego, copio e colo. Isso em agência digital é muito comum. Muito comum. Não fujo essa regra, né, do que eu vou falar agora, e assim, quem aqui já trabalhou em agência com planejamento e já conseguiu fazer 2, 3 planejamentos num dia? Eu sou um deles. É o certo fazer? Óbvio que não. 2 planejamentos em um dia é sair planejamento pastelaria. Copia e cola. Qual foi a grande ideia que a gente deu no planejamento do ano passado que não foi para o ar? Tal. Qual foi a concorrência que a gente perdeu por algum motivo? Tal. Pega aqui, soma uma coisa a outra, você faz o Frankenstein, está lá o planejamento. Não é isso. Não é isso. Planejamento também não é cara de fazer PowerPoint. Existem agências em São Paulo hoje que o diferencial para você ter uma vaga de planejamento é saber mexer no Keynote. Cara, na minha opinião, mexer no Keynote não é diferencial para conquistar vaga em planejamento. Planejamento, para mim, é saber entender comportamento humano, interação humana, pesquisa, entender estratégia, plano tático. Você vai fazer isso no PowerPoint, você vai fazer isso no Keynote, no Word. Eu conto para meus alunos, e até eu falo isso no livro, um case da Gillette de 1970, que o cara montou uma estratégia fantástica num pedaço de papel. O presidente da empresa deu um briefing para ele, o cara sacou um pedaço de papel, pegou uma caneta e desenhou a estratégia para o cara ali. Ele não precisou fazer um PowerPoint de 50 slides. Mas o cara conhecia o mercado como ninguém. Então, vamos refletir um pouco sobre planejar. Grandes marcas, grandes planejamentos. Vocês acham que a Coca-Cola lança uma vírgula diferente na latinha sem fazer planejamento de meses, às vezes anos? E, às vezes, até planejando, eles erraram. Vocês sabiam que na década de 80, não foi em 1980, a Coca-Cola quase quebrou? Porque ela lançou a New Coke. Vocês acham que a New Coke foi lançada porque alguém chegou na Coca-Cola e falou, vamos lançar a New Coke, vamos lançar as latinhas e colocaram? Ou teve meses, anos de planejamento? E os caras erraram. E quase quebrou. Então, assim, essas marcas não lançam nada, não lançam uma campanha, não lançam um post no Facebook sem planejar. Aquela ação que vocês viram, a Coca-Cola, que a lata tinha o nome das pessoas, tal, aquilo ali não foi uma ideia do criativo que, vamos fazer a lata com o nome, vamos, e aí lançou. Os caras planejaram pra caramba aquilo. Planejar é apenas achar a solução criativa para o problema. Só que, às vezes, muitas vezes, o cliente nem sabe qual é o problema que ele tem. Ele sabe que ele tem que vender mais, ponto. Parabéns, todo mundo precisa vender mais. Eu nunca conheci, eu estou há 15 anos no mercado, eu nunca conheci um cliente satisfeito com as vendas. Nunca. Você fala assim, cara, você fatura 3 bilhões por ano, mas eu quero faturar 3,2 bilhões. Esse não é um grande problema. Vender mais é uma coisa que todo mundo quer. Mas por que o cara não está vendendo mais? É problema de comunicação? É o problema no ponto de venda? É o produto? Existem vários problemas pelos quais ele não vende mais. Planejamento é muito simples, é só a gente ter a grande ideia. A gente chega lá e tem a grande ideia. Não tem nada a ver. Não é só ter a grande ideia. É muito difícil a gente ter a grande ideia simplesmente sentado no computador. Isso não vai acontecer. Tem que ir para a rua. Eu costumo defender, eu vou até subir um artigo essa semana no meu blog, eu costumo defender muito que o profissional de planejamento é o que menos tem que ficar na agência. Ele tinha que chegar na agência segunda-feira, 9 da manhã, faz reunião com a equipe e tchau. Você vai ver o cara na outra segunda-feira. Porque o que está acontecendo no varejo não está dentro da agência, está no mercado.
É muito melhor a gente fazer pesquisa dentro de um shopping center, na praça de alimentação, do que sentado na agência com 3 caras da criação batendo papo. Isso sem a menor sombra de dúvida. Isso aqui, ó, quando a gente planeja, é planejamento ou desespero? Você vai vender um apartamento no Tatuapé, de 135 metros quadrados, é um apartamento que de 2, 3 milhões de reais, visite o stand e ganhe um Chivas. Quem compra um apartamento de 3 milhões de reais toma Chivas? Já começa por aí. Eu vou até, né, Israel está aqui, que é um mestre no mercado imobiliário, aqui junto com uma outra fera aqui, infelizmente, daqui, Gustavo Zanotto. Aliás, eu roubei isso aqui do Zanotto. Tenho que dar o crédito para ele, senão ele fica chorando. Será que realmente eu vou comprar um apartamento só porque eu fui no stand ganhar? O Zanotto, ele brinca bastante com uma coisa, que ele falou que os amigos dele começam a ligar para ele para saber onde estão as campanhas. Porque de sábado é assim, num stand você ganha churrasco, num stand sorvete, num stand Chivas e no outro stand Coca-Cola. Pronto, eu almocei, vem no apartamento, né? Eu almocei, e sai bêbado. Outro dia, eu esqueci de colocar, acho que a gente até jogou fora, mas outro dia minha esposa recebeu um panfleto no carro dela de um apartamento na Barra Funda que tinha churrasquinho e uma dupla sertaneja. Infelizmente, a gente não conseguiu ir, que ia ser muito legal ir nesse evento. Pelo menos a gente ia economizar no almoço. Isso aqui não é planejamento. Isso aqui foi uma ideia maluca que alguém teve. Vamos gerar audiência, né, no stand. Vamos falar um pouco digital. Vamos gerar audiência no stand. Pessoal, 0,001% das pessoas vão comprar isso aqui. Não adianta. É preciso pensar muito, então o planejamento não faz do dia para a noite. É preciso correr muito atrás da informação. O planejamento não se faz do dia para a noite. Longos caminhos. As boas ideias não estão no papel. Ele aceita tudo. As boas ideias estão na rua. As campanhas que a gente viu, que deu muito resultado, né? Lançou lá uma campanha de GM que vendeu não sei quantos cruz, lançou lá a campanha da Tecnisa que vendeu o Jardim das Perdizes em 10 dias, né, 20 milhões, uma coisa assim, que Israel estava na equipe, também lá com aqueles malucos pilantras lá do Marcelo Trevisani, do Zanotto, do Schiavon, que são caras que eu brinco bastante, mas vocês podem seguir, que são fantásticos, eu tenho a honra de ser amigo deles. O Trevisani, vamos pegar o exemplo do Trevisani. O Trevisani ele não vendeu 20 milhões de reais em apartamentos do Jardim das Perdizes porque a ideia dele estava boa no papel. Ele fez isso porque a ideia dele estava fantástica na execução. E o recado que se deu do grupo de planejamento na segunda-feira foi: esqueçam a estratégia, pensem na execução. Porque a estratégia, todas as estratégias já foram feitas, as execuções não. E o grande diferencial para o planejamento, para a agência, para que a coisa dê certo, é o quê? A estratégia bem feita. É preciso entender pessoas. Isso aqui é a 25 de março, no Natal. É loucura aí, é loucura. Se vocês trabalham com a classe C, vocês acham que vocês têm que estar aqui? E se eu falar para vocês que 56% das pessoas que estão aqui são AB? Pesquisa do Sindicato dos Lojistas. 56% das pessoas que estão aqui são AB. Por que a classe AB está aqui e não está no Cidade Jardim? Por que o modelo de shopping está quebrando e ninguém está percebendo? Ou vocês vão no shopping... Alguém aqui está indo em shopping para comprar presente? Ou a gente vai para comer? É só ver. Saindo daqui agora na hora do almoço, tem 2 shoppings aqui. Dá uma passada lá para ver como estão as lojas. Num sábado, a 13h. O cérebro humano não resiste a uma novidade. Tá? Isso é fato. Então, assim, como é que a gente consegue trabalhar com essa novidade? Mais do mesmo não vende mais. Então, assim, não fiquem pensando só na plataforma. O blog é o mais do mesmo? É. O artigo, o YouTube, né, o site pessoal, é tudo mais do mesmo. Mas como é que vocês vão executar? A execução é diferente. Né? Todo mundo sabe. As regras que o Israel colocou aqui são regras conhecidas. Mas a forma dele executar é diferente da minha, é diferente dos outros. E ele, se souber executar, ele falou uma coisa muito legal, que é ter o tempo. Se ele tiver tempo e o conhecimento, a execução dele vai ser muito melhor que a minha. E eu vou fazer os mesmos canais. A forma de executar é totalmente diferente. Então, qual é a novidade que eu vou trazer? O que a RD Station cresceu? Porque trouxe novidade para o mercado. Né? A gente viu aqui o que o Eric falou. Entender mercados,
A gente precisa entender, a gente tem que ser viciado em entender mercados. Né? Por que as pessoas compram mais no Natal e menos em julho, por exemplo? Só porque é Natal? Por que todo mundo está louco para comprar no Black Friday? Todo mundo aqui sabe que vai ser a Black Fraud e vai comprar. Entender concorrência. É fazer isso aqui literalmente. É vestir a roupa de consumidor e ir no ponto de venda. Tem bastante aluno meu aqui, eles sabem. O trabalho que eu dou para eles da Mercedes, eu mando todos irem na Audi, na BMW, na Hyundai, na Kia. Falo, tem que ir lá, tem que sentar lá com o vendedor e falar. Porque, assim, às vezes o atendimento da loja muda. Pegando o exemplo aqui do Zanotto de novo, ele não vai no Burger King nem que o Burger King pague ele. Ele foi 3 vezes no Burger King e foi mal atendido. Ele já falou, eu vou no McDonald's, eu fico 40 minutos na fila do McDonald's, mas não fico 1 minuto no Burger King. 3 vezes mal atendido. Perdeu. Ontem eu fui no shopping com a minha filha, o McDonald's tinha uma fila de umas 15 pessoas, o Burger King ninguém. E o atendimento do Burger King, né, o mesmo gosto do sanduíche. Preciso definir objetivos claros e objetivos diretos. Definir a estratégia. Chegou a grande ideia. Vocês estão vendo que a grande ideia não vem só porque vocês vão sentar no computador segunda-feira de manhã inspirados? Se vocês tiverem a grande ideia, e o John Steele fala isso, ele fala assim, eu nunca vi alguém ter uma grande ideia no PC, né, ou no smartphone. Foi sempre andando com o cachorro, no banho, no trânsito, porque é o momento que o nosso cérebro está relaxado. É esse momento que vem a grande ideia. Chegar lá no computador, sentar 9 horas da manhã, ligar o computador, ver aqueles 212 e-mails, o seu chefe já vindo com a cara fechada para cima de você. Desculpa, vocês não vão ter a grande ideia. Mesmo. O planejamento faz conexões para chegar às respostas. O que está acontecendo no mercado, qual o objetivo do cliente, quais são as tendências, o que eu li uma matéria sobre determinada isso, o que está acontecendo em comportamento de consumo, tendências. Isso a gente vai somando para fazer o nosso planejamento. Percepção de mundo. Essa é o diferencial do planejamento. Esse, na verdade, é o diferencial do planejamento. Vamos ver se a gente percebeu as mudanças no mundo. Boticário vai à mídia para falar a igualdade do amor. Né? O poder mudou. A gente gostando ou não, né? Mas o poder mudou. O que seria há 15 anos atrás falar que os Estados Unidos ia ter um presidente negro e o Brasil uma presidenta? Você acha que eu estava louco. Mudou. Né? Aliás, só pegar um gancho aqui. Eu não sei quem viu a capa da Exame hoje, dessa semana. São os jovens empreendedores, só tem homem. Eu já vi uns 82 posts de mulher reclamando que não estavam lá. Quer dizer, a Exame está esquecendo que a mulher está com bastante poder. Não é à toa que a Abril está como ela está, né? Antigos bilionários e os novos bilionários. Há 10 anos atrás, todo mundo queria ser esses caras aqui. Hoje em dia, você chega em faculdade de comunicação, de marketing, de administração, os caras não têm nem ideia quem são. Aquele ali, porque agora vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos, está fazendo besteira pra caramba, você viraliza, tal, né? A galera só está no Facebook, ela vê. Mas isso aqui, ó. E vou falar, tem muitas vezes que eu chego em sala de aula e pergunto quem é aquele cara ali do ponto, ninguém sabe. Eu falo, alguém já usou o Buscapé? Já. O cara fundou o Buscapé. É um exemplo aí pra gente. Estados Unidos, a grande potência. Né? Todo mundo, os Estados Unidos é a grande potência, todo mundo, legal, tal. Cara, 3 marcas dos caras são nossas agora. E detalhe, o Brasil está atrás da Johnnie Walker. A Ambev vai comprar a Johnnie Walker. Se vocês entrarem no site da Exame, vocês vão ver. E no começo do ano, começou a surgir rumores que a Ambev está atrás da Coca-Cola. Já imaginaram a Ambev comprar a Coca-Cola? Ah, é impossível. Pô, os caras compraram a Budweiser. Para o americano, a Budweiser é a mesma coisa que a Coca-Cola. Por que eu vou pagar se eu tenho coisa de graça? Mudou o modelo de negócio das empresas. Né? Uma das marcas mais valiosas do mundo era a GM. 120 anos, fabrica carro e tudo mais. Hoje, a segunda marca mais valiosa do mundo vende o quê? Né? A maior audiência da TV tem 6 milhões de pessoas assistindo. Legal. 70% da nossa verba de marketing vai para esses caras, para a TV. E quando a gente pensa que em um ano, o Porta dos Fundos passou de 1 bilhão de visualizações. 1 ano.
O Jornal Nacional tem quase 40, tá? 1 ano. Isso aqui é uma quebra de paradigma para a gente começar a ver que as nossas verbas não tem que estar mais 70% na TV e 4% na internet, porque a gente não passa nosso tempo 4% na TV. Quer dizer, a gente passa 4% na TV. A gente está o dia inteiro na internet. E as marcas ainda estão na TV. Por quê? Porque a TV é tranquila. Né? O Romeu Buzarello fala uma coisa que é fantástica. Por que a gente faz TV? Porque a TV não é mensurável. Eu ponho na Globo, apareceu na Globo, opa, não vendeu. Ah, a culpa não é minha, eu pus na Globo. Agora, você faz ali, RD Station, que tem toda a métrica, você faz um Google, você faz um banner, que tem mensuração, como é que você vai justificar para o cara que você gastou, que você fez uma campanha no Google que teve 3.812.000 visualizações e 15 cliques? Difícil, né? O YouTube tem mais conteúdo que todas as emissoras de TV no mundo. A gente vê. O comportamento de compra mudou. A gente não tem mais a molecada na internet. A gente tem o pessoal mais velho na internet. O ano passado, o que mais cresceu no Facebook no Brasil foram mulheres de 55 a 60 anos. Sabe um dos motivos? Candy Crush. É verdade. Os jogos sociais são a primeira porta de entrada para o pessoal mais velho entrar. As mulheres classe C e o pessoal mais velho entrar. Vocês querem fazer uma comunicação para mulheres de 30 a 40 anos, classe C, jogos sociais. Eu fiz um freelancer para uma empresa uma vez. Jogos sociais, é onde elas estão. Brasil, país mais conectado a multitelas do mundo. Sabe o que é conectado a multitelas? A gente está assistindo televisão, no computador, no celular, no iPad, daqui a pouco no relógio, no óculos, né, quando a gente começar a internet das coisas, aí, no sofá, na geladeira e tudo mais. E aonde está a verba de mídia? Na TV, onde ninguém mais assiste. O consumo de mídia mudou. Né? Era quase impossível, assim, há uns 5 anos atrás, a gente ia em evento e tal, via uma pessoa com notebook e falava, nossa, aquela pessoa tem um notebook. Hoje, todo mundo aqui com celular, notebook, tablet. Isso acontece no trem, no metrô, no meio da rua. Né? Para vocês terem uma ideia, o metrô tem uma campanha para fazer com que as pessoas andem sem olhar no celular. O metrô da linha amarela é assim, tem uma campanha, tem uma televisão, que é um bonequinho mexendo assim, um monte de bonequinho batendo atrás, e os caras falando, não ande olhando o celular. Esse é o comportamento humano. O acesso à informação tem outro nome. Se acontecer agora, sim, vamos rezar para que esse exemplo dê certo. A Dilma caiu. Agora. Quem vai esperar a Veja de sábado para ler? Né? Quantas pessoas vão compartilhar a mensagem da Dilma caiu no seu Facebook nos próximos 15 minutos? Mudou, né? A Veja tem 2 milhões de leitores e chega todo sábado para a gente. O UOL tem 9 milhões de acessos por dia, versus 5, 6 milhões de pessoas assistindo o Jornal Nacional. Não, uma baita de uma diferença. E a Veja está lá. Né? Não sei até quando, mas está lá. Vamos entender se as coisas estão acontecendo. Isso aqui é uma matéria de junho desse ano. A Editora Abril passa por nova reestruturação, vende 7 títulos e demite 120 funcionários. Vamos ser muito sinceros, nada contra, eu fico chateado quando eu leio isso, mas vamos ser sinceros, a Editora Abril vai existir daqui a 5 anos? Fecharam a Playboy ontem, né? Tem, a Men's Health que vai para outra editora, a Editora Caras já comprou a Placar, a 4 rodas. O maior jornal de Porto Alegre, despediu 600 pessoas e acabou com o jornal sábado. Tá vendo, né? Por que será, né? Só que, sem brincadeira, eu sou muito fã da Editora Abril. Né? Fui assinante de Placar, VIP e tudo mais. Os caras fecharam a Playboy. Né? Qual é o próximo passo para fechar a Veja? É isso que a gente tem que pensar. A Exame, né? Que é uma revista extremamente importante para a gente. Hoje, outro paradigma. O relacionamento com a marca está ampliado. Eu posso não ter dinheiro para comprar um carro de 1 milhão, mas talvez eu possa ter dinheiro para comprar um relógio de 6 mil reais. É um relógio da Mercedes. Eu tenho uma ligação com a Mercedes. Aí eu compro o relógio, eu compro o óculos, eu compro o boné, eu compro a camiseta, e aí vai. E chegar um dia, pô, se Deus quiser, eu vou comprar uma Mercedes, mas enquanto eu não compro a Mercedes, eu tenho um relacionamento com a marca ampliado.
A gente sempre precisa de símbolo para mostrar quem a gente é, né? Ou quem a gente quer ser. O cara compra um Audi 95 por 15 mil reais e não compra um Uno zero. Por quê? Porque ele tem um Audi. Porque a classe CD, ela compra produtos não para ela, mas é para se exibir para o vizinho. Na hora que o vizinho passar na casa dele, vai ver o quê? 4 bolinhas ali. Vai ver uma BMW 96, mas é uma BMW. Isso aqui, quem decide em casa? Essa aqui é a razão pela qual a Gisele Bündchen se aposentou. Tá? Por um acaso é minha filha, mas é só a razão. Mas, por exemplo, hoje à noite a gente vai estar com ela. Vocês acham que eu e minha esposa a gente vai comer pizza ou a gente vai no McDonald's? Vocês acham que a gente vai querer... A gente vai assistir um filme no Netflix ou a gente vai ter que ver a Turma da Mônica? Pessoal, essa galerinha aqui é quem está decidindo. E eu ponho essa foto aqui porque essa foto foi exatamente um dia na Zara que ela colocou toda essa roupa e ela decidiu a roupa que ela ia colocar e o trouxa que teve que pagar, porque pai bobão é foda. Tá aí. É isso que acontece hoje. Vocês acham que quem é concorrente da CVC? O cara entra lá, a família na CVC, o pai e a mãe entram, olham aquela estátua da Liberdade. Poxa, já pensou um jantar romântico na França, e aí do lado tem um Mickey. Você acha que os caras vão para onde? Se entrar o pai e a mãe, França, entrar com uma filha, fala para não, mas vamos conhecer Paris, né? Estátua da Liberdade, legal. Jantar romântico. Eu falo, pai, dane-se, eu quero ver o Mickey. E hoje o que acontece? Né? Isso aqui é uma realidade. É uma realidade. Eu lembro uma vez que eu estava tentando ligar para um amigo meu, o telefone dele só dava caixa postal, eu entrei no Facebook, ele estava nos Estados Unidos. Eu descobri por quê, porque ele postou foto no Facebook. Né? Isso aqui, que é uma outra quebra de paradigma. Né? Quando o Papa lá virou vice-deus, né, tava lá. Tinha uma pessoa ali, ó, 2005, uma pessoa lá embaixo, com o celular. Hoje, ó, você acha uma ou outra que está sem celular. 2013. Isso é outra realidade. A gente percebeu isso aqui? Que a maior empresa de táxi do mundo não tem frota, que a maior empresa de mídia do mundo não produz conteúdo. Olha o porquê que as mídias estão quebrando. Quem produz conteúdo hoje é a gente. Que o maior varejista do mundo... Vocês viram a venda do dia 11 de novembro? Os caras venderam $1 bilhão de dólares em 8 minutos. O que a Dafit vende em um ano, o Alibaba vendeu em 8 minutos. Qual o tamanho do estoque da Dafit? 100 mil metros quadrados. Qual o tamanho do estoque do Alibaba? Nada. Uma outra tendência. Né? E aí, o R&B também, pegando essa tendência. Eu gosto pra caramba, eu mostro muito isso aqui em aula, em palestra, que eu adoro esse slide. Esse slide eu roubei do Facebook. Não sei quem criou, mas parabéns para quem criou. Onde a gente está? Vocês conseguem listar 10 marcas que estão na era Apple? Esquece a Tecnisa, tá? A Tecnisa é sacanagem. Vamos pensar outras. A gente não consegue. E na era Atari? Se eu der 2 minutos para vocês, vocês falam 20 marcas, né? É isso que acontece hoje no Brasil. A gente tem a síndrome do Rubinho Barrichello, a gente está sempre para trás. Hoje o planejamento tem que estar aqui, ó. Isso aqui é o que a gente tem que ver ontem. Que tinha que estar vendo ontem. Internet das coisas, Big Data, Storytelling, Crowdsourcing, geolocalização, wearables, realidade aumentada e por aí vai. Vídeo 360 graus, que eu não coloquei aqui, mas é uma matéria que eu vi bastante segunda-feira lá no evento do grupo de planejamento. Pessoal, sai da caixinha, sai do mais ou menos. Às vezes a gente fala assim, tem que sair da caixa, tem gente que olha para a gente e fala assim, não, mais um palestrante sair da caixa, pelo amor de Deus, não. Só que chega no dia a dia o cara não sai. Chega ali no dia a dia o cara continua igual. Às vezes a gente vai em aula, em palestra, a gente chega e fala assim, puta, cara, o cara não trouxe nada de novidade. Tá bom, aí você vai entregar, o que você tem de novidade? Pô, a gente criou uma baita estratégia, qual? Vamos fazer anúncio no Google. Parabéns. Saiam da caixa. O mercado precisa disso. Tá? E aí, de novo, acho que esse slide aqui eu poderia resumir simplesmente falar assim, comecem a seguir um cara chamado Romeu Buzarella. Aí vocês vão entender o que é sair da caixa. Né? Isso aqui tem que estar presente na agência. O planejamento começa com um grande desafio. Isso aqui é a minha metodologia de planejamento. Certo ou errado? Para mim está dando certo há 10 anos. Vai mudar? Com certeza.
Daqui 5 anos, provavelmente, eu não tenha nada disso. Mas hoje, na minha metodologia, eu coloco aquela pessoa ali no centro. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quem leu aqui o livro do Kotler, o Marketing 3.0, viu que das 180 páginas, em 120 ele fala de comportamento de consumo. Hoje, eu indico vocês começarem a ler um negócio chamado neuromarketing. Porque fala muito de comportamento de consumo. Porque esse é o grande diferencial. O diferencial para a gente, pessoal, não é fazer a campanha no Facebook, não é o blog, não é o conteúdo. Isso aí é ferramenta. O diferencial para a gente é entender o que passa na cabeça dessa pessoa. A gente, com planejamento, tem uma pergunta muito simples que a gente tem que fazer para o mercado. A pergunta é simples, a resposta não é. A pergunta é, por que as pessoas compram? Por que vocês estão aqui hoje? Se eu fizer uma pergunta, tem aqui 50, 60 pessoas, 50, 60 motivos diferentes pelos quais vocês estão aqui. Isso que eu preciso entender. O grupo de planejamento, lá o Walter Suzini da Unilever, ele falou, perfeito, vamos parar de entender números e vamos entender pessoas como seres humanos. Essa é a diferença que a gente vai ter na nossa comunicação. Mais ou menos isso que eu falo. A gente pode ter uma boa estratégia, um bom plano tático e tal, mas se a gente não entender a pessoa, a gente vai falar a coisa errada para as pessoas erradas. E aí, a campanha não vai dar certo. Quantas campanhas vocês já pegaram e falaram assim, pô, não deu resultado, e você vai falar assim, cara, desculpa, não é esse o apelo. Eu sempre dou um exemplo de um EAD que a gente pegou a concorrência uma vez, o cara era cursos online para concurso público, e ele ficava batendo na tecla que o concurso público, o produto dele, custava R$ 99,90, 3 de 39, a gente falou assim, cara, para. A pessoa não vai comprar seu curso porque ela custa 99, ela vai comprar seu curso porque o seu curso vai fazer ela passar no concurso que ela vai ganhar 15 pau por mês. Está pouco se dando. Se seu curso custar R$ 1.000 e você garantir que ela vai passar no concurso, ela vai pagar. É 15 mil reais por mês para o resto da vida dela, porque é concurso público. E aí a gente mudou toda a comunicação e cresceu em 500% a venda. Planejamento estratégico, o maior erro é o achismo da alta cúpula. Quem aqui já foi apresentar um projeto para o chefe e falou, não gostei. Você fala, cara, você não é nem o público. Porque assim, não é porque você é diretor de marketing de uma marca que você é o público da marca. Não é. Vai entender o consumidor. Fala assim, mas é isso que o consumidor quer. Mostra, embasa. Pegar aqui rapidinho uma frase que eu acho perfeita. Acho que todo mundo já viu isso aqui. Eu sou homem que vai ao restaurante, senta-se à mesa e espera pacientemente que o garçom venha atender. Que eu vou numa loja e espero calado enquanto os vendedores conversam. Que entra no posto de gasolina, não toca a buzina, mas espera que o empregado acabe de ler seu jornal. Que quando entra no estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor. Você deve estar pensando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca gera problema. Sabe quem esse cara é? Consumidor que nunca mais vai voltar na sua loja. Isso aqui é planejamento. É entender essa demanda, é entender o que as pessoas querem. Isso aqui é o modelo de planejamento. Você tem um objetivo, você tem um público-alvo, você tem uma estratégia que liga nos dois, você tem a tática, você tem o ROI, você tem a mensuração. O que vai te defender a estratégia? Diagnóstico, cenário, concorrência, posicionamento, isso aqui defende a sua estratégia. A estratégia é a coisa mais importante do planejamento? Não. A coisa mais importante do planejamento está ali, chama-se target. Isso aqui, sinceramente, sem um bom entendimento do público, isso aqui é blá, blá, blá. Estratégias de comunicação são sempre as mesmas, o que muda é o conteúdo. Essa frase do Marcelo Santiago é outro dinossauro aí do marketing digital, cara fantástico, fantástico. Sigam, leiam seus artigos, que é bem interessante. Finalizando, como ser um bom profissional de planejamento, leia muito. Mas muito mesmo. E não é Facebook, tá? É livro, é revista, é exame. Não é o post do seu amigo do Facebook. Está aqui, Aqui são alguns dos livros que eu indico para vocês lerem. Principalmente do meu grande mestre, Júlio Ribeiro. O livro do Júlio Ribeiro eu indico para vocês, assim, podem sair daqui agora, ir na Saraiva, na Livraria Cultura, no Buscapé, onde vocês quiserem, comprem todos. Está aqui. É isso que a gente tem que fazer. Ler pra caramba. Mas o livro A Lógica do Consumo, por exemplo, é um livro de 2010, a gente está em 2015. Lê o primeiro capítulo. Aí vocês vão ver o que eu estou falando. Sites,
Mundo do marketing, é de news, meio mensagem. Eu fico louco quando eu entro em sala de aula e pergunto qual dos meus alunos conhece esse daqui, 2 levantam a mão. Sério, dá vontade de matar. E vou falar. Tem agência que você vai, que se diz agência de marketing digital, que não tem a menor noção do que é o próximo. O próximo é só o principal site do nosso mercado. É onde estão as maiores referências do nosso mercado. Então, assim, não tem que ler o site da Próxima, vocês têm que comer o site da Próxima. E hoje, com celular, tablet, a mobilidade, não tive tempo de ler, para. Os caras têm e-mail, os caras têm Facebook, os caras têm Twitter. Não tem mais essa tempo de... não tive tempo de ler. Tá? Dúvidas? Estou igual a vocês, Rael. Ninguém gostou da palestra, porque ninguém vai fazer pergunta. É isso aí. Obrigado, pessoal. Olha, como administrar o tempo, você fez a pergunta para o cara errado, porque eu estou atrás dessa resposta. Assim, ser consultor, dar aula, né, escrever livro, e ao mesmo tempo você tem que ser pai, marido, filho, irmã. Né? Meu pai ficou 2 dias sem ligar para ele, ele começa a me ligar achando que eu morri, alguma coisa. Cara, eu acho que assim, o que eu tenho lido bastante, você tem que ter disciplina. Né? Eu tenho um grande mestre que eu converso muito, que é um cara que todo mundo aqui deve conhecer, chamado Roberto Chiniachik. E o Chiniachik é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. Então, assim, ele acorda às 4h30 da manhã, ele escreve das 5 às 8, depois ele vai para a empresa, tal, ele vai almoçar, ele volta, ele descansa, às 6 horas ele vai embora. Putz, um dia eu vou chegar nisso. Hoje, ainda assim, eu acordo às 7, vou dormir às 2 da manhã, trabalho que nem louco, tem hora que eu esqueço as coisas que eu tenho para fazer. Eu ainda sou o cara da agenda do papel. Está ali, papel. Saiu uma pesquisa que fala que a gente acessa o nosso celular, vê o nosso celular de 100 a 120 vezes por dia. Eu devo ver umas 812 por dia. E mesmo assim, agenda de papel. Caderno, anoto tudo. Tem 2 cadernos na minha mochila. Tento, mas eu mesmo não sou disciplinado. Tem uma... Só perguntar aqui sobre... Pode falar, tá. estou ouvindo. Eu acho que é uma pergunta até comum, deve ser uma dúvida aí de bastante gente, que é a questão da relação entre planejamento e execução. Né? Como é que fica... para ter o resultado, o planejamento, ele exige que a execução seja bem realizada. Mas também não ficar somente no planejamento e não acontecer a execução. Planejamento é 20% do seu trabalho, 80% é execução. Tenta planejar, embasar, defender a ideia para que não dê nenhuma merda. Vai dar. Não tenha dúvida nenhuma que vai dar. Mas tente, assim, ser o mais assertivo possível. E você pode ter certeza de uma coisa. Se você fizer um planejamento anual, para começar dia 1º de janeiro, quando você chegar dia 31 de dezembro, você vai ver que tudo aquilo que você planejou dia 1º de janeiro não aconteceu nada. Você fez totalmente diferente. Por quê? Porque dia a dia muda muito, as coisas acontecem rápidas. Então, a gente está vivendo um momento que assim, a gente tem que fazer as coisas rápidas ali e executar. E a execução tem que ser bem feita. E execução, você executa de um jeito ou de outro. Qual é a melhor? O que dá mais resultado? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, né? Passou meio-dia. Boa tarde. Meu nome é Regina Borowski, eu sou uma profissional de pesquisa de opinião e mercado. Legal. E eu vi que você usa como ferramenta a pesquisa. Agora, uma das perguntas para você, porque uma das coisas mais complexas do marketing sem ser digital é exatamente, vamos dizer assim, os planejadores acreditarem nos resultados de pesquisa. Isso mudou com o marketing digital, com o planejamento digital? Mudou no sentido da gente ter métricas para entender o que está acontecendo. Google Analytics, Google Insights. O Google ajudou muito nisso. Tem a Única, a Omniture e tudo mais. Agora, muitos planejadores defendem, você deve trabalhar direto com esses caras, um deles até que defende muito isso é o Luiz Buono, da Fábrica, que a pesquisa ela não é a resposta, ela dá o norte. Tá? O que acontece é assim, muito planejador olha a pesquisa e fala, legal, é isso aqui que tem que fazer, vamos para aí. E esquece de olhar todo. O digital, a gente consegue entender o que está acontecendo com a marca e consegue, junto com a pesquisa, junto com isso, traçar um caminho. Mas também não é o Google Analytics que vai me dar o caminho, não é a pesquisa que vai me dar o caminho, muito menos o Facebook. É o que eu falei, é a soma de fatores. São essas conexões que a gente faz.
O digital, ele é mais fácil a gente entender porque ele é 100% mensurável. Eu não tenho 100% de certeza de quantas pessoas chegaram no ponto frio porque viram comercial na Globo. Né? Porque, assim, eu já vi pesquisas que, como você chegou na loja e 30% das pesquisas falaram que viram comercial na Globo e a marca fala, mas eu nunca fiz Globo. Porque a hora que chega alguém para perguntar, você fala, não sei, você quer responder qualquer coisa? Que é ótimo. Pois é, mais ou menos. Porque o que eu mais escuto dizer é assim, mas quantos por cento representa esse insight? Então, assim, como é que resolve vamos dizer, esse paradoxo? O digital resolve o paradoxo? Acontece assim, o profissional de planejamento, ele esquece que a principal ferramenta que ele tem chama-se cérebro, que às vezes ele não usa. Em muitos casos ele não usa. Então ele quer que você dê a certeza para ele porque ele tem medo de fazer. Os grandes profissionais de planejamento que mudaram a história são caras que têm peito para fazer as coisas. Né? Eu não acredito, mas, por exemplo, dizem que o Steve Jobs nunca fez pesquisa para lançar os produtos dele. Eu duvido. Mas é um caso a se pensar. Eu sou totalmente a favor de pesquisa. Você viu na metodologia que tem umas 5 ou 6 coisas de pesquisa. Eu pesquiso muito. Eu sou até meio chato com isso. Pesquisa e comportamento de consumo, eu sou chato. Assim, às vezes eu pego o material o slide que era para ter 10 slides, o PowerPoint tem 60 por causa disso. Mas isso me dá nortes. Eu entendo esses insights assim, eu começo a entender os gaps que as outras marcas deixam e como é que eu posso entrar. Mas é insight, eu tenho que fazer conexão. O problema é que tem muito planejador que acha que a pesquisa vai entregar tudo de mão beijada para ele. Se ele ler o John Steele, ele vai ver que não é bem assim. Felipe. Oi. Seguinte, eu estava lendo um texto essa semana em que ele falava a respeito de que o cliente não consegue entender o papel do planejador. Ele entende o papel do criativo, ele entende o atendimento, e, por conta disso, o planejamento acaba não recebendo a atenção ou até o respeito que deveria dentro do processo. Como mudar isso? Esse artigo que você leu no Brainstorm 9, ele foi gerado no evento de segunda-feira. E quem falou isso foi o Walter Suzini, que é VP global da Unilever, que foi planejador. E assim, o artigo está muito bem escrito, eu li, está muito bom, mas quem escreveu o artigo, não sei se foi o Carlos Merigo mesmo que escreveu, mas esqueceu de alguns pontos, como, por exemplo, o quanto de porrada o Walter deu nos planejadores, que hoje pensam mais em Cannes do que o criativo. O quanto o planejador está muito... É muito culpa nossa também. A gente ainda está muito no PowerPoint, a gente ainda está muito na defesa da criação. A gente não está se posicionando na agência como a gente deveria. Só ver, quantas agências são comandadas por profissionais de planejamento? A Loduca com quem? Fujioka? É sempre criativos, né, que tocam a agência. Quantas vezes a gente vê descritivo de campanhas, né, os responsáveis pela campanha, você tem lá o diretor de criação, atendimento, o estagiário de marketing, mas você nunca tem um profissional de planejamento. Porque a gente é aquele cara escondidinho na agência que fica fazendo PowerPoint. A culpa é nossa. Como é que a gente vai mudar? Quando a gente sentar, gritar na agência e falar assim, me ouçam, eu sou o detentor da estratégia, eu sou o detentor do caminho a ser seguido. Hoje está na mão da criação. E a gente aceita. Entendeu? Por quê? Porque a gente fala assim, mas falam que a gente tem que ir para a rua, mas ninguém deixa na agência a gente sair da rua, então a gente não pode. Então eu vou ler pesquisa, então eu vou pegar o TGI, o Marplan. Aí você pega o pessoal da criação, do atendimento do cliente, olha para você e fala assim, cara, na boa, você pegou um monte de dados do TGI e jogou aqui. Qual a inteligência do negócio? Qual a inteligência que você está dando para essa pesquisa? Porque pegar um monte de dados do TGI e jogar no PowerPoint, qualquer estagiário faz. Você fala assim, eu quero saber isso, o TGI vai lá, ela faz uma pesquisa, você pega um estagiário, o cara resume a pesquisa, põe 5, 6 insights que ela já deixa pronto, põe no PowerPoint. Falta a inteligência. Planejamento é isso. Por isso que eu brinquei. Tem que usar o cérebro, a gente não usa, porque falta a inteligência. A gente simplesmente copia a pesquisa e joga lá. E acha que está certo. E outra, público-alvo, homens e mulheres 25+. Eu quase tenho outro infarto quando eu vejo isso. Mas infelizmente é a realidade. Eu já vi diretora de planejamento de agência grande defender uma estratégia porque ela conversou com a empregada dela. Porque a minha empregada faz isso, então
rumou toda a estratégia de uma multinacional porque a empregada dela falou um negócio para ela. Como é que você vai dar credibilidade a uma pessoa dessa? Diretora de multinacional, agência grande. Se pegar aí no ranking do Meio Mensagem, deve estar entre as 10 que mais faturam. Porque a empregada dela falou, então vamos aceitar a empregada dela. É isso. Numa pesquisa recente feita pelo Meio Mensagem, eu não sou da área de planejamento, mas tenho amigos que sofrem dessa angústia, né? Sofrem muito. E não só digital, offline também. E numa pesquisa, os profissionais mostraram-se insatisfeitos, com uma vontade de crescerem, não só em termos de remuneração, mas responsabilidades. Porém, uma porcentagem grandiosa se sente ainda despreparada para poder assumir esses novos cargos e novos riscos. Não há, no caso, assim, uma lacuna educacional, digamos, de que maneira esses profissionais podem se preparar? Porque a sensação que eu tenho, da época que eu fui de agência e depois quando eu me tornei cliente, é que acaba se tapando um buraco. Então, por exemplo, a minha melhor amiga, ela veio da área de produção de eventos e aí ficamos 2 anos sem nos falar. Agora ela é planejamento na área criativa. Então, ainda não está muito organizado. De que forma essas pessoas podem buscar cursos, se especializarem mesmo, para poder crescer num nicho muito bem determinado? Tem essa lacuna, sim, e já começa na educação básica, que é a faculdade. Poucas faculdades falam de planejamento. E quando falam, é coisa muito superficial. Digital, então, nem se fala, né? Tinha um amigo meu que estava no 4º ano de uma faculdade, não vou ficar falando não, mas uma faculdade bem grande, que quando eu perguntei para ele o que ele tinha feito, o que ele tinha visto de digital, ele falou assim, teve um professor que falou 1 hora de e-mail marketing, em 4 anos de faculdade. O planejamento tem isso. Hoje, por um lado, para mim, está sendo ótimo, porque eu, infelizmente, estou navegando sozinho nessa. Eu não vejo muita gente de planejamento fazendo o que eu faço, o que deveria fazer. O grupo de planejamento, agora, com a gestão do Ken Fujioka, está fazendo cursos. Porque o grupo de planejamento tem 5 anos e fazia um curso por ano. E era um bate-papo. Livro na área... Qual foi a minha inspiração para escrever esse livro? Não tinha. Aí eu fui pesquisar, não tinha, eu falei, quer saber, eu vou escrever. Então, precisa. Tem hoje o Bootcamp de Planejamento, que é um curso fantástico, com 10, 12 profissionais de planejamento dos tops dando aula lá, mas é um curso de R$ 9.000, de 3 meses. Você tem a Sandbox, que é um curso também feito por 2 caras da Thompson, fantástico, 2 planejamentos, é o Daniel Tomás e eu esqueci o nome do outro, mas 2 caras tops, que um curso de 3 dias custa 5.000. Então, assim, não vai fazer. O cara ganha 2.000 na agência, ele não vai gastar 5.000 num curso de 1 mês. E aí você começa a falar assim, legal, então, poxa, vamos atrás de, sei lá, de palestras, tal. Joga no YouTube, palestra de planejamento. Outro dia eu estava vendo, tem uma palestra do Ken Fujioka de 5 minutos. Cara, o Ken Fujioka é o maior nome de planejamento que a gente tem. Eu achei uma boa palestra até hoje de planejamento do Júlio Ribeiro, que ele fez na APP, lançando o livro dele em 2011. Não tem. Não tem. É o que eu falo, para mim, estou lindo. É o único livro da área... Vários eventos de planejamento de palestra sou eu. Putz, para mim, como marca, está sendo ótimo. Mas para o mercado, eu acho isso péssimo. Eu queria ter mais gente. Mais gente ali vendo, fazendo planejamento. Eu queria assistir palestra. Eu fui outro dia num curso da SPM e teve aluno que olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, palestra com o Fabiano Coura. Mas, você pagou R$300 para ver coisa de planejamento digital? Sim, paguei. Falta isso também. O profissional de planejamento, ele também tem muito dessa de... eu sei fazer PowerPoint, eu já sei fazer planejamento. Eu sei organizar objetivo, informação, tática, eu sempre tenho uma ideia criativa, tal. Falta essa cultura. Isso não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que de segunda-feira a gente discutiu 150 profissionais de planejamento numa sala. Foi discutido isso. O Walter, essa matéria que o Ednelson falou agora, do Brainstorm 9, foi fantástico. As porradas que o Walter deu no mercado, assim, ele foi aplaudido de pé. Ele chegou já dando porrada. Já chegou e falou assim, você acha que vocês são planejamento? Vocês não são nada. Sabe o que vai acontecer com a profissão de vocês? Daqui 5 anos vocês não existem. Aí todo mundo ficou assim. E o cara começou a falar de uma coisa assim, eu falei, o cara tem razão. O cara tem razão. Porque assim, ela é pesquisa, é o que eu estava falando para ela. Ela é pesquisa,
pega a pesquisa e joga no PowerPoint, não tem inteligência, não tem nada de novidade. Aquele slide que eu coloquei com um monte de novidades ali, internet das coisas, tal, isso é profissional de planejamento, tem que trazer. Quem que traz? A criação. Aí a criação é o que mais ganha, é o que mais aparece. Tal. Por quê? Porque os caras se posicionam. A gente não se posiciona. É isso que acontece. E faz uma baita diferença em planejamento na agência. Isso não tem a menor dúvida. Tá bom? Então acabou. O chefe não deixou. Vamos deixar aqui para